Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020 e estamos aqui para mais um programa Sua Excelência, o Fato, analisando a conjuntura brasileira da semana, do dia, né? E trazemos um convidado especial hoje, né? O jornalista Rubens Valente. Eu e o Eumano Silva quisemos produzir um programa para analisar um fato único: a descoberta que o Ministério da Justiça produz dossiês contra funcionários públicos, professores universitários, né, da rede pública, e isso estava sendo feito dentro do Ministério por pessoas convocadas à produção desses dossiês. A descoberta desse fato foi um furo jornalístico de Rubens Valente, que é colunista do portal UOL, né? Esse fato tem pautado a semana, tem exposto de uma maneira nunca antes vista, né, o ministro da Justiça, que deve se explicar sobre isso no Congresso Nacional esta semana. Rubens, você mostrou que o Ministério da Justiça, uma secretaria do Ministério, produziu pelo menos 579 dossiês contra funcionários públicos da esfera federal, de alguns governos estaduais e de universidades. E eram todos militantes contra o fascismo, quer dizer, eram militantes antifascistas. O que significa esse fato? O Ministério da Justiça produzindo dossiês e tentando, ele tentava de alguma forma observar, vigiar a atuação desses funcionários públicos? Bom dia, Lula Costa Pinto, bom dia, Eumano. Aqui é um prazer participar dessa conversa, viu? Agradeço muito. E cumprimentar, né, pela sua decisão de discutir esse fato, né, que é tão importante nesse momento do país, né? Então, eu só queria fazer uma pequena correção, explicar o que é que a gente está falando, né? Você mencionou 579 dossiês. Na verdade, é um só, um grande relatório de inteligência, né, que tem vários anexos. Então, entre os anexos estão 2 manifestos que os policiais antifascismo divulgaram, um em 2016, outro em 2020. Então, o que eles fizeram? Somaram todas as pessoas que assinaram esses manifestos, fizeram um grande anexo com mais 4 nomes, dos professores Paulo Sérgio Pinheiro, do professor Luiz Eduardo Soares, Ricardo Balestreri, que é secretário do Pará, secretário do Governo do Estado, e um estudante da Universidade Federal da Bahia, Alex Agra. Então, aí chegou-se ao número de 579. Além desse anexo, além dos dois manifestos, eles anexaram notícias de imprensa, né, sobre essas pessoas falando, e um manual do terrorismo BR, que é um manual que você encontra na internet, que ensina supostamente como fazer uma bomba caseira, além de outros documentos, como um livro que explica a origem do antifascismo. Anexado a tudo isso, então, vem o relatório. O relatório ele é composto de fotografias de alguns dos policiais antifascistas, né? É dividido por estado, dividido por nomes, tem as fotos e tem links das redes sociais, fotos que eles copiaram da internet, né? No caso dos professores, é um capítulo chamado Formadores de Opinião, né? Então, ali é dito um currículo resumido de cada um e por que eles chamam a atenção. Segundo o relatório, né, diz que eles seriam pessoas que os antifascistas ouvem, debatem, né, consomem, né? Aí, curiosamente, falando com os policiais antifascistas, né, desses 4 nomes, eles reconhecem 3 como figuras que realmente eles leem, debatem, participam de lives, né, etc. E esse 4º nome eles não reconhecem. Então, até agora é um mistério por que o nome do Paulo Sérgio Pinheiro foi incluído nisso.
nem o Paulo Sérgio Pinheiro reconhece como um articulador das ideias dos policiais antifascistas, e nem os antifascistas reconhecem o Paulo Sérgio Pinheiro como uma fonte de informação. Possivelmente, né? Aí eu recorro ao que o relatório diz. Uma entrevista que o Paulo Sérgio Pinheiro deu em fevereiro de 2019, ele menciona a radicalização política no Brasil e volta sua crítica especialmente para o presidente Jair Bolsonaro. Então, talvez isso tenha chamado a atenção dos analistas, né? Então, só para fazer esse... Só um minuto, Rubens. Ou isso pode ser também uma perseguição interna, uma agenda interna, porque o Paulo Sérgio Pinheiro foi do Ministério da Justiça, trabalhou justamente na exposição, né, das perseguições políticas que se fazia dentro do Ministério da Justiça, e isso desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e ele pode ter adversários internos. Isso não é incomum em Brasília, hein? Essas pequenas vinganças acontecem também, ou estou errado? É verdade, é verdade. E também temos que lembrar que, a partir de janeiro, fevereiro de 2019, ele é um dos principais nomes da Comissão Arns de Direitos Humanos, que foi criada, uma comissão de notáveis, né, de várias áreas do conhecimento, como a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, como Ailton Krenak, como inúmeros nomes ali, José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça. Então, é um grupo que realmente tem feito a crítica do governo Bolsonaro, né? Já emitiu 21 notas públicas sobre diversos temas. Então, realmente, é uma entidade que hoje é muito ouvida, não só no Brasil como fora, porque o Paulo Sérgio Pinheiro preside uma comissão da ONU de um inquérito até hoje, né? Há 11 anos ele trabalha com o tema da Síria, etc. Então, muito possivelmente foi esse conjunto de fatores, né? Agora, Rubens, sim. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, é uma satisfação. Parabéns aí pela descoberta importante. E eu queria fazer uma pergunta para você, baseado no que você viu e do que você conhece do que foi o aparato repressivo e o aparato de informação da ditadura. Você é autor de um livro importante sobre a ditadura, vou até pegar, ele é um dos meus preferidos aqui nesse assunto. Para quem não conhece, Os Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente, excelente livro sobre a história de sangue e resistência indígena na ditadura. Então, você conhece bem o que foi o aparato também repressivo de informação na ditadura. Eu queria que você estabelecesse para a gente o que pode ser considerado semelhante e diferente em relação ao aparato de informação da ditadura e o que você viu nesse dossiê do Ministério da Justiça. Ótima pergunta, Mano. Perfeito, Mano. Eu acho que é interessante para os espectadores eu fazer um pequeno retrospecto desse assunto, né? Por que eu me interessei por esse tema, CEOP e Ministério da Justiça? Então, começa lá em 2017, 2018. Eu recebo, né, um release chamado Release, que são os textos que os órgãos públicos divulgam aos jornalistas, né? Então, eu recebo lá um release, certa tarde, dizendo o seguinte: olha, o Ministério da Justiça desencadeou uma operação em todo o Brasil, em conjunto com as polícias, né, contra crimes sexuais contra crianças e adolescentes, pedofilia, etc. Me chamou a atenção porque, até então, eu nunca tinha visto um setor de inteligência do Ministério da Justiça atuar numa investigação de rua, uma investigação no Judiciário, no Ministério Público. E aquilo me preocupou, né? Porque, em tese, quem deve fazer todo esse trabalho de persecução penal, né, nós sabemos, né, é a polícia nos estados, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, com o acompanhamento do Judiciário, certo? E então, chamava-se Operação Luz na Infância, se chamava. Na segunda fase, eu consegui ir até a entrevista coletiva, fui lá, peguei um carro, fui até lá. E eu me lembro, isso deve estar registrado em algum lugar, não sei se há imagens, né? E lá estava o secretário, na época, coordenador de inteligência do Ministério da Justiça, que era um delegado da Polícia Federal, ao lado do então ministro Raul Jungmann. E eu pergunto a eles, né, olha, eu fiquei assim, surpreso, sei lá, curioso, como é que funciona esse órgão, como é que ele estabelece investigações, como é que ele colabora com as investigações. E nesse momento o ministro passou a palavra ao delegado, o delegado explicou mais ou menos o seguinte:
que eles subsidiam investigações, que eles colhem elementos e levam essas informações às polícias que vão até o Ministério Público, que vão até o Judiciário. Eu achei aquilo totalmente fora do padrão, né? E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar o assunto. E ouvindo várias fontes, né, advogados, aquilo que a gente faz, né? E vários deles manifestaram dúvidas sobre a legalidade desse trabalho, certo? Ou seja, Rubens, apurando, não apenas ouvindo a resposta, a declaração oficial, né? Você duvidando daquele posicionamento oficial. Não, só para pontuar aqui, né? Sim, sim. E a primeira conclusão foi que, na Polícia Federal, eles viam com muita reserva esse trabalho. E isso é o que eles diziam, assim, qual é a legalidade desse trabalho? Qual é o alcance desse trabalho? Como é que isso é despachado? Como é que isso é tratado dentro da investigação criminal? Esse relatório de inteligência, ele é anexado na investigação criminal, entende? Eu não estou nem falando do tema, do conteúdo, eu estou falando do processamento jurídico disso. Bom, isso evolui, eu continuo acompanhando, ainda sem muitas informações, porque esses casos, né, nós podemos discutir isso, né, todos eles tramitam o quê? Sob segredo de justiça, né, o que nos dificulta muito ter acesso à informação do que está acontecendo. Tudo encoberto pelo segredo, né, e o segredo a gente sabe do que é capaz, né. Então, respondendo a sua pergunta, Eumano, a partir de junho, né, vem as informações, as apurações de que eles tinham realmente descambado para essa questão política, ideológica, né, nesse sentido de sair do crime comum que eles estavam fazendo, que é basicamente crimes na fronteira. Eles têm um programa chamado Vigia, né, uma operação grande, eles têm, nesse setor de inteligência, eles ajudam na transferência de presos, por exemplo, presos do PCC para Brasília, eles fizeram um trabalho, continuam um trabalho nessa área de exploração sexual, e eles também ajudam no transporte de urânio, foi o que eu apurei, das operações de transporte de urânio. Bom, então, em junho, né, casualmente, coincidentemente, né, dias depois do presidente da República dizer em Águas Lindas, em Goiás, que o movimento antifascista era formado por marginais, delinquentes, né, terroristas, ele fala. Então, logo depois, o relatório é feito, né, e o relatório aborda pessoas que não têm nenhuma acusação contra eles, certo? Não há nenhum inquérito instaurado, não há suspeita, não há investigação. Acho que aqui, né, Lula, ninguém aqui diria um absurdo tão grande de que um ato terrorista não deve ser investigado, né? Ou a preparação de um ato terrorista. É óbvio que todo mundo tem preocupação com atos terroristas no Brasil. Isso aí claro. É óbvio. Ninguém apoia um ato terrorista e ninguém em sã consciência, com bom senso, né? Então, não é essa a questão. A questão é que não há base factual concreta de que estaria o movimento dos policiais antifascistas carreando para atos de terrorismo. Não há. Até o momento, né, 5 de agosto, não há nenhuma prova, nenhuma evidência disso. Então, respondendo sua pergunta, Eumano, então, nós vemos, então, a repetição daquelas práticas, né, do regime militar. Eu cito muito a pesquisadora Vivian Ichak, que você conheceu, da Comissão Nacional da Verdade, né? Ela é uma profunda pesquisadora do SNI, e hoje ela conclui, né, nos últimos estudos dela, que o SNI chegou a ter 249 mini SNIs, né, as divisões de segurança e informação, nos ministérios, e vinculadas aos ministérios, as ASEs, né, assessorias de segurança e informação. Então, o sistema era assim, a ASE comunicava a DSI, DSI comunicava o SNI. O SNI tinha uma AC, Agência Central, né? Então, esse era o polvo, né? Era o que depois o Golbery, se não me engano, né, chamou de o monstro, né? Que foi criado logo depois do golpe de 64. É curioso a gente lembrar, né, que uma das primeiras medidas do regime militar pós-golpe foi a criação do SNI, né? Uma criação tipicamente
militar da ditadura. Então, ele tinha 249 filhotes. E esses filhotes pesquisavam vários campos da vida nacional, né? De artistas, jornalistas, operários, indígenas, antropólogos. Fazia aquela espionagem em larga escala, que a Vivian considera que chegou a 300 mil pessoas, né? O SNI. Então, na forma de dossiês, de fichas, etc. Nem sempre dossiês, mas relatos de situações em que a pessoa era citada, né? Muitas vezes de forma inocente, de forma equivocada, de forma indevida, a pessoa já era citada. Bom, aquela informação circulava na máquina toda e, de repente, aquele servidor público, mano, não conseguia ascender na carreira. E ele não sabia por quê, né? Ou ele era punido de uma forma mais dura do que outros, ou ele não conseguia ascender, ou ele não era bem visto, ele não sabia por quê. Muitos, só anos depois, né, quando acabou a ditadura, é que descobriram que tinha lá o advento do habeas data, né? Você não estava em Brasília ainda quando tivemos o habeas data, que eu acho que foi governo Itamar, o governo Fernando Henrique. O habeas data foi constituinte. Não, o habeas data foi aprovado na Assembleia Nacional Constituinte. Não, foi a Constituinte, exatamente. E então, com a promulgação da Constituição, houve o habeas data, que todo mundo conhece tudo. Abrem-se os arquivos. E um episódio histórico que o Eumano conhece muito, você conhece também, o episódio da bomba do aeroporto dos Guararapes do Recife, que vinha sendo atribuída à AP, né, e ao Ricardo Zaratini, que era um militante de esquerda, né, morreu já, foi deputado federal pelo PT, foi assessor da bancada do PT na Câmara. O Ricardo Zaratini era o culpado teórico, né, dentro daquela formulação de dossiê feito pela ditadura, e pagou um preço alto com isso, com prisão, com tortura, com perseguição funcional, como você está dizendo aí. E quando veio o habeas data, o que é que surge ali? O atentado, a evidência de que o atentado, na verdade, foi produzido pela extrema-direita, foi produzido por militares, e que queriam o quê? Queriam endurecer o regime. Então, era o que a gente viveu também com o Plano Cohen aqui, né? Durante a ditadura de Getúlio Vargas, né? Que foi usado como argumento para quê? Para endurecer o regime. Então, o argumento inicial, Rubens, que me parece isso, é uma repetição porque é um método. É uma repetição porque é um método, e se é um método e é uma repetição, é porque tem uma agenda política por trás. Ou seja, você quer produzir dossiês para, a partir dos dossiês, você justificar fatos. É isso? Eu queria só aproveitar, Lula, o gancho, e, se é possível, Rubens, estabelecer um paralelismo. Tipo assim, fatos tornados públicos e que poderiam, de alguma maneira, ter uma observação de perto, fatos reais, mas pelo outro lado, pela direita, porque teve atentado de direita, por exemplo, contra o Porta dos Fundos no ano passado. Quer dizer, a palavra atentado, a palavra terrorismo, ela se associa muito mais nos últimos tempos à direita, por mais que se queira forçar a barra, do que à esquerda. Não há qualquer ato da esquerda que possa minimamente ter essa interpretação. Percebe-se que essa mesma estrutura que olha com tanta atenção os antifascistas tem algum tipo de preocupação com fascistas, que também poderia ter uma atitude extremadas e levar a algum tipo de terrorismo? Sendo direto na resposta, né? Não. Até o momento não temos nenhuma informação de que eles produziram esse mesmo trabalho contra outros campos do espectro político, né? E isso também chama atenção, a forma facciosa, né, do trabalho da secretaria. E aí acontece uma coisa importante em janeiro de 2019, né? Aquela coordenadoria que era de inteligência, ela vira secretaria. No dia primeiro, Foi no dia 2. Quer dizer, é ato de governo pensado antes de tomar posse. Essa estrutura de inteligência dentro foi pensada antes do Bolsonaro tomar posse.
Perfeito. Ela é vitaminada, vamos chamar assim, porque ela ganha uma atribuição que chama muita atenção, né? Que é o seguinte, que ela tem o poder, essa secretaria, são 5, vinculadas a Moro, 5, ela virou a 5ª, ela ganhou a atribuição de estimular e induzir investigações penais criminais. Olha só, estimular e induzir. Eu submeti a alguns juristas tentando achar algo semelhante, entendeu? E não encontrei. Não encontrei nada semelhante. Um órgão que estimula e induz, só que esse órgão não é submetido ao Ministério Público, nem ao Judiciário, é um órgão do Executivo fora da polícia. Isso, para mim, inclusive, partidos políticos estão pedindo até a anulação desse artigo, né, de parte desse decreto do presidente Bolsonaro. Na verdade, se você pega, é mais ou menos, ele tornou lei aquilo que eu já tinha detectado lá em 2017, 2018, certo? Tornou lei. Ele tornou aquilo que o delegado havia explicado na coletiva, de que ele trabalhava em conjunto com a polícia, né? Se tornou lei, se tornou um decreto presidencial. Até agora, eu não consegui encontrar o autor dessa façanha, né? Quem é que redigiu? Provavelmente, muito provavelmente, é a equipe de segurança pública da transição, como você mencionou. Pois é, mas o ministro era o Moro. Era o Moro. O Moro hoje é adversário do governo. Talvez o Moro tenha aí algo a acrescentar. Não sei se você já teria conversado com ele, mas talvez ele tenha um pouco. Em tese, ele teria a obrigação de saber como é que isso aconteceu, né? O que ele declarou à imprensa, aí foi publicado já, não é? É que na gestão dele isso não acontecia, essa perseguição política, esse foco político, vamos chamar assim. Sobre a criação, sobre essa vitaminada aí no órgão em si, não chegou. Mas aí veja o risco de se criar um órgão que é uma geringonça legal. Na verdade, ele não é legal, ele tangencia a legalidade, mas tem um revestimento de legal, criado por um ministro que achava que controlava tudo, que na verdade não controlava nada, e ao sair do ministério, aquela geringonça fica ao sabor, é uma casca ocupada por qualquer um. Então é exatamente esse o risco da gente trabalhar sem marcos sólidos e definidos sobre legalidade e trabalhar sem transparência. Não é isso, Rubens? Por isso que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho, fazer uma pequena cronologia do que aconteceu desde o dia 24 de julho que eu divulguei isso, né? Então, durante uma semana, o governo confirmou o trabalho, confirmou para o site Metrópolis, para o Correio Brasiliense, para o Estado de São Paulo, para o jornal o Globo, confirmou, como nós chamamos, né, em off, né, confirmou que estava fazendo aquilo. Para mim, né, procurado, evidentemente, o Ministério enviou uma nota defendendo a atividade de inteligência, ou seja, em nenhum momento negou, né, e dizia que deveria estar atento a ameaças potenciais ou reais, ou seja, dizia isso. Aí, na sexta-feira passada, tem uma mudança. Exatamente quando a grande escritora, jornalista Miriam Leitão, escreve um artigo chamando a atenção para esse fato. Ela resgata o fato uma semana e bota um holofote na questão. A partir daí, o governo muda. À tarde, eles soltam uma nota dizendo assim, o Ministério da Justiça, não produzimos dossiês, certo? À noite, a Rádio Jovem Pan, o ministro André Mendonça, ele diz assim, fui informado de que não há perseguição, não há perseguição à pessoa, a cidadão, não há investigação, ele fala. E depois, né, na Globo News, domingo à noite, ele fala nem que sim, nem que não pode confirmar nem negar, mas não faz perseguição. Então, acho que é importante a gente pontuar, né, a diferença entre investigação e inteligência. E é aí que ele vai se mantendo, né? O que é uma investigação a rigor, né? No termo jurídico, seria um inquérito aberto, né? Com contraditório, com coleta de provas, com depoimentos, submetido ao Ministério Público, ao Judiciário. Não há isso. Então, a rigor, não há uma investigação formal nos termos da lei, certo? Ao mesmo tempo, há inteligência. E aí o perigo, porque a inteligência ela trabalha nessa zona cinzenta. Ela é uma investigação informal,
mas ela não é uma investigação formal. E nisso o ministro ele vai nesse meio, né? É a construção da defesa jurídica. Eu achei interessante, Rubens, porque desde o governo Lula, o Lula gostava muito de dizer que ele não demitia ninguém só por ter saído uma reportagem na imprensa. Ele disse isso mais de umas vezes, e ele segurou o Benedito, segurou ali o Palocci um tempo e tal. Nesse caso, houve e o Temer, evidentemente, muito mais. Nesse caso, e o Bolsonaro também tinha esse tipo de comportamento, de ignorar o que faz a imprensa. Nesse caso, a reportagem foi tão bem feita, tão precisa, que o governo demitiu. Então, assim, eu quero registrar que é um fato raro. O André Mendonça afastou o funcionário de inteligência que era responsável por essa área. Não sei, a última vez que eu vi isso, o governo Dilma teve aquela faxina, que teve ali uns afastamentos em função de reportagem da imprensa, um contexto muito específico. Mas então, eu quero só chamar a atenção o quanto essa reportagem foi importante, que o próprio governo teve que capitular. O governo que começou com um discurso de embromação, e o André Mendonça vinha na embromação, até que ele demitiu. Quando ele demitiu, ele assumiu que estava sendo feito alguma coisa. Se estava sendo feito alguma coisa, ele deve explicações. Então, eu acho que, nesse contexto, eu queria colocar aí a importância, esse diferencial dessa reportagem. Mas, mano, e aí eu pergunto para o Rubens, pontuo em cima do que você falou e pergunto para o Rubens. Ele teria tomado essa decisão de demitir o secretário porque foi surpreendido ou porque estava acossado? Outra coisa, o ministro driblou uma convocação do Senado para dar explicações sobre essa produção de dossiês esta semana, mas não conseguiu driblar uma segunda convocação e na sexta-feira ele participará de uma videoconferência com deputados e senadores das áreas afins dentro do parlamento e terá que se explicar. Em outros tempos, e isso assim me ocorre o exemplo de Luiz Carlos Mendonça de Barros, que era ministro das Comunicações, iria assumir um ministério nunca criado no Brasil, que era o Ministério da Produção, né, e passaria a ser o mais forte ministro do Fernando Henrique no seu segundo governo, e foi limado da equipe de governo quando vazou aquela série de gravações de telefonemas, que eram gravações ilegais, tá? Que era um dossiê ilegal produzido no curso da privatização das teles, tá? Mas as gravações vazaram, eram gravações gravíssimas, né, de atos de governo. O Luiz Carlos Mendonça de Barros fingiu que controlou a crise até o momento que foi para o Senado. No Senado, exposto à gravação e às vozes e ao conteúdo, ele saiu demitido. Ele saiu fora do governo e aquilo foi um momento capital do Fernando Henrique, dos mandatos do Fernando Henrique. Era o início do segundo mandato dele e ele perdeu aquele que seria o seu ministro mais forte, o ministro da Produção. Você acha que pode acontecer algo semelhante na sexta-feira com o André Mendonça, que é uma personagem inexperiente ainda, é um funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, ainda razoavelmente verde, né, nessa lide com o parlamento? Você acha que o parlamento, de alguma forma, pode emparedar o André Mendonça, já que ele mostrou que tem algum medo de ser acossado, e aí por isso ele demitiu o secretário encarregado dessa produção de dossiês? Bom, Eumano, obrigado aí pelo comentário sobre a reportagem, viu? A gentileza, né? Então, Lula, eu acho assim que, primeiro, ele tem uma vantagem nessa história, porque a sessão não será aberta. Começa daí, né? Então, isso abre toda a discussão sobre inteligência no Brasil, eu acho, né? Eu acho que esse episódio deveria levar a uma reflexão, mais uma vez, porque o Brasil já teve chance de entrar nesse tema e parece que nunca entrou para valer, né? O Congresso Nacional, infelizmente, tem lá a SECAI, Comissão de Acompanhamento de Assuntos de Inteligência, né? Em tese, seria responsável direta por esses temas, né?
eu sinto dizer que a última audiência pública dela foi há 3 anos. E em 1 ano, ela teve uma reunião, em 1 ano. E o vice-presidente, Eduardo Bolsonaro, vice-presidente da SECAI, curiosamente, ele se interessou por esse assunto de inteligência. Eu desconheço qual é o background do deputado Eduardo Bolsonaro no tema, não sei. Ele era escrivão de Polícia Federal e nunca trabalhou na área de inteligência, mas, ok. Ele teve interesse no tema. Está lá, é o vice-presidente, vai participar, Lula, dessa reunião, em tese, né? Ele pode participar. Então, o ambiente é meio controlado, sabe? Dessa reunião de sexta-feira. Por quê? Nós não estaremos vendo ao vivo, ele não sofrerá, os parlamentares também não sofrerão a repercussão das redes sociais naquele momento, só depois, talvez, né? Infelizmente, né? Porque justamente esse caso, ele chama atenção para esse mundo submerso, esse mundo subterrâneo. Eu confesso que a parte mais chocante para mim de tudo isso é quando o ministro fala na Globo News, na Rádio Jovem Pan, que não tem conhecimento do que a área de inteligência estava fazendo. Para mim é impressionante. Então, vamos lá. Quem decide a investigação, com aspas ou sem aspas, do Ministério da Justiça, quem é? É a Secretaria de Inteligência? Ela decide fazer um relatório sobre A, B, sobre o movimento dos jornalistas, movimento dos professores, movimento antifascista, porque ela decide assim, a Secretaria, ela tem esse poder discricionário, é isso? O ministro disse isso em público, que ele não sabe o que a inteligência faz. É chocante, realmente a receita um monstro, que o Golbery depois se arrependeu. Não há controle algum, porque o Congresso não se reúne e não tem acesso, nós, sociedade civil, não sabemos, o ministro da área não sabe. Então, temos lá um monstrinho trabalhando, com todo respeito às pessoas, entendeu? Eu odeio linchamentos, eu acho que ninguém aqui concorda, né? E eu acho que nós não devemos chegar a conclusões precipitadas também sobre as pessoas que estavam lá, inclusive o coronel Libório, né? Eu não tenho nenhum comentário de ordem pessoal sobre essas pessoas, sabe? O que eu estou falando é do sistema que foi instalado e como que ele funcionava, né? Então, qualquer pessoa nessa área deveria se assustar com isso, né? Porque se a gente estender esse raciocínio, Lula, então, em cada governo de cada estado, haverá uma inteligência paralela que não responde ao secretário de segurança. Certo? É a BIM paralela. A BIM paralela que... É a BIM paralela. Da famosa reunião. Da famosa reunião gravada de ministerial. A minha BIM paralela. A BIM paralela. Não podemos esquecer aquela fatídica reunião, né? Porque no dia 22 de abril, o Bolsonaro ele cobra mais informações de inteligência. Ele diz que não é informado. E logo depois acontece isso, esse relatório, esse dossiê, contra um grupo que era adversário do Bolsonaro publicamente, né? Os policiais antifascistas nunca esconderam que são de esquerda. Um dos líderes disse que uma das condições para entrar no movimento é ser de esquerda e anti-Bolsonaro. São as condições. Então, ele nunca escondeu isso, publicou manifesto, etc. Então, ele, em tese, é sim um foco, um adversário político do governo Bolsonaro. E justamente esse adversário é foco desse grupo que o ministro da Justiça diz que não sabe o que faz, né? Então, assim, eu acho que a oportunidade agora é discutir essa diferença. Inteligência de Estado, inteligência de segurança pública. Limites da inteligência, quais são? Os controles, quais são? Né? Para evitarmos o pior. Né? Muita gente está dizendo assim, o que isso resultaria? Né? Muitas pessoas me perguntam, o que ia acontecer? O próprio presidente da SECAI, o senador Nelsinho Trade, parece que não compreendeu direito o que é inteligência. Ele disse assim que é um trabalho inútil, ele falou, que não levaria a nada. Só que ele não percebe o que é a inteligência. Ele é o presidente da SECAI. A inteligência ela é subsídio para uma investigação. Ela vai criando um caldo cultural dentro da máquina. Ela vai determinando inimigos, adversários, ela vai mirando, ela vai marcando alvos. O dano ele é intangível da inteligência. Não é que aquela pessoa vai perder o emprego naquele dia, né? Ela vai formando a semente disso tudo, né?
É isso que a inteligência faz. Como diz o decreto do Bolsonaro, induz. Né? Esse termo é fantástico. Induz. Ela não instala. Então, o ministro diz assim, não há dossiês contra pessoas, ele fala, contra cidadãos. Muito bem, o que nós dizemos é que há um dossiê contra um grupo de pessoas, 579. Então, o dossiê não contra A, B, C, ele é contra um grupo, como a ditadura, né, o Mano Lula fazia. Então, inúmeros relatórios sobre grupos, né? E nesses grupos humanos, seja lá o que for, né, as pessoas estão dentro, as pessoas são citadas, são relacionadas, etc. Então, a inteligência, ela trabalha no subterrâneo, e ela tem muito mais a ver com o imaginário do que com o concreto, né? Ela vai formando consciências dentro da máquina do Estado, ela vai formando consciências de delegados, de procuradores, de juízes. De repente, nós estamos aqui, lá em Alagoas, vamos dizer, eu recebo um relatório do Ministério da Justiça dizendo que há um grupo de policiais antifascistas. O promotor, o juiz, o delegado, recebe aquele documento com seriedade. Olha, Brasília está dizendo que há um grupo aqui que pode ser um grupo terrorista. Inclusive, mandou um manual de terrorismo que você baixa na internet. Então, a indução é isso. Não, e boa, você usou uma expressão ótima. Brasília está dizendo que aí Brasília vira uma instituição imaterial. Como em redações, algumas delas, e eu trabalhei numa, né, no jornal o Globo, que tinha a instituição Aquário. O Aquário era nada mais que a sala onde ficavam os editores executivos e o diretor de redação do Rio de Janeiro. E aí diziam para a gente, o Aquário quer, o Aquário pediu. Aí um dia eu virei e disse, que Katsu é Aquário? O Aquário não anda, o Aquário não pensa, o Aquário não tem fonte, o Aquário não apura, mas o Aquário manda. O Aquário não manda. Então, é isso que você está falando. Quando chega lá na ponta, no estado Tocantins, né, no interior da região norte, né, ou mesmo em qualquer outro estado da federação, aquela determinação, Brasília está dizendo, não importa se havia uma autoridade institucional constituída por trás daquela ordem. Então, era um papelório que iria virar uma ordem antidemocrática de apuração antidemocrática. Rubens, antes de passar aqui para o Eumano, que quer falar também, e para você aí, para um alô final, porque já avançamos bastante, estamos com uma ótima audiência, mas quero transmitir alguns comentários aqui, alguns acenos de gente como o Gilberto Nascimento, jornalista, o Leonardo Cavalcante, jornalista, que estão nos assistindo aqui e que estão te saudando pelo furo, né? Os dois considerando um dos maiores furos dos últimos tempos, eu não tenho dúvida, tá? Você apontou, porque não é aquele furo baseado na opinião. Você trouxe, você mostrou o que acontecia, o que estava existindo, e talvez por isso tenha desestruturado aquela resposta sempre tão segura, né, do Palácio do Planalto, e a gente está vendo hoje um ministro da Justiça acuado, né? Eumano, você, sim, mais um dado. Eu citei aqui a bomba no aeroporto dos Guararapes, né? Que a culpa foi colocada no Ricardo Zaratini, mas o Vitor Carvalho, também telespectador, diz não só ele, o Edinaldo Miranda também foi culpado e era inocente, né? Também militante da AP. Eumano, você queria falar alguma coisa? Só finalizando, Rubens, a entrevista, uma das entrevistas que o André Mendonça deu, ele falou que ia investigar o que estava acontecendo, por que essa investigação, por que esse dossiê estava sendo feito. Eu falo isso um pouco em tom de brincadeira, mas corre o risco do ministro chegar à conclusão de que foi ele mesmo que pediu, né? Se ele investigar direitinho, porque, como você disse, não faz o menor sentido uma estrutura de inteligência com investigações que podem ser muito graves e que o ministro esteja acima disso e não tome nenhum conhecimento. Mas era isso, essa observação final. Obrigado, Rubens, mais uma vez. Uma satisfação estar aqui, conversar com você desses detalhes aí que eu acho que não tinha visto ainda dessa sua apuração. E é um privilégio ter as suas observações, você que acompanha esse assunto de inteligência, que é um assunto de pouco domínio das pessoas,
você tem uma vivência longa de conversar com as pessoas, de conversar com esse setor. Então, essa sua avaliação eu acho muito importante nesse momento para a gente entender a gravidade do que você descobriu e por que está tendo essa repercussão. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, mano. Eu quero agradecer aqui o Léo e o Gilberto pelo comentário aí, pela força, né? Só para encerrando, Lula, acho que talvez não tenha ficado claro, quando eu falo em chegar nos estados, né? Aconteceu uma coisa interessante nesse sistema todo. Em dezembro de 2018, o Raul Jungmann inaugura o primeiro Centro Regional de Inteligência, em Fortaleza. Esse centro é vinculado a Brasília, à CEOP, a atual CEOP. E, na gestão Moro, foram inaugurados mais 2, em Belém e em Curitiba. E, em Brasília, tem o Centro Nacional. Então, nós temos 4 unidades que eles chamam Centros de Inteligência, vinculados ao Ministério da Justiça. Esses centros, então, são centros de compartilhamento dos dados de inteligência. É como uma força nacional de inteligência. Então, investigando o assunto, o termo que eu ouvi foi o seguinte, que o Ministério recruta esses policiais. Recruta. Aí como é que recruta? Recruta com diárias de hotel, como é que é? Com pagamento de hotel, passagem aérea. É uma unidade híbrida. É meio União, meio Ministério da Justiça e meio Estados. Então, isso é quase um doicode, né? Isso é quase um doicode, dessa maneira, com gente de vários órgãos, uma coisa assim meio sem controle. Agora, uma última observação, Lula, desculpe eu avançar aqui no horário, mas eu fiquei curioso. Claro. Quer dizer que tinha uma estrutura dessa CEOP em Fortaleza, aquele local onde a polícia militar se insurgiu no motim, que foi um dos maiores problemas de segurança, e essa unidade de inteligência não conseguiu identificar. Esse é um exemplo que eu acho super importante. Se identificou, nós não sabemos até hoje, né? Porque não foi tornado público. Até onde eu sei, não trabalhou nesse tema, até onde eu sei. Então, realmente, nós temos aí um aparato todo que tem tentáculos dentro dos governos estaduais e dentro das polícias. Então, tem aqueles servidores, aqueles policiais que têm um diálogo preferencial com Brasília, com o Ministério da Justiça. Veja como isso tudo tem que ser apurado com muita transparência. Ah, mas o Ministério da Justiça não pode fazer isso? Não pode ter inteligência? Ele não pode coordenar? Pode, eu acho que ninguém é contra. Quanto mais inteligência para combater o crime, né? É o que todos os especialistas falam, não é isso? Quanto mais inteligência para combater o crime, melhor. Só que o Ministério da Justiça, ele deu um passo além. Ele começou a se meter na execução das investigações, na abertura das investigações. Então, ele passou de um formulador, de um concentrador, de um estimulador da inteligência para um executor. E aí ele está trazendo, né, a investigação penal, criminal, para dentro do gabinete do ministro. Porque eles estão escolhendo alvos, estão escolhendo pessoas, estão escolhendo movimentos como alvos de investigação, de futuras persecuções. Né? Então, esse é o ponto. Eu acho que todo mundo que trabalha deve aplaudir. Quanto mais inteligência, menos gente morre, menos operações da polícia militar nos morros do Rio, porque aquelas operações, às vezes, totalmente ridículas, né? Para prender uma ou outra pessoa, acaba matando vários inocentes, né? Então, a inteligência ela tem que ir nos cabeças do tráfico, trabalhar com inteligência mesmo, com informação, né? Antecipar, saber todas as redes financeiras, isso sim, tudo bem, ninguém é contrário, né? O que o Ministério da Justiça está fazendo é um passo além. Ele estava tirando das polícias e induzindo as polícias a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí que é tão preocupante. Então, eu agradeço já. Desculpa se falei demais, é que o tema é longo, né? É muito bom. Não, o tema é longo, é válido, é quente, né, Rubens? E, mais uma vez aqui, parabéns pelo teu furo, é importantíssimo. Você atuando hoje, o furo que você deu na plataforma do UOL, né, nesse espaço que você tem para fazer jornalismo. E não acabou, quer dizer, você não revelou simplesmente um fato. Há um desencadear de fatos subsequentes e que a gente está no meio dessa apuração ainda, né? E como fazemos aqui toda semana, né, Humano? A gente analisa aquilo que pauta o momento na conjuntura política. E esse teu furo
ele não só pautou a semana desde o início, mas ele ainda vai se refletir em outros episódios, em outras descobertas, porque você talvez tenha destampado um reservatório onde existia muita lama, alguma lama ainda jovem, né, porque ainda estava sendo alimentado esse reservatório, né, mas dali a gente terá ainda muito fato, né, para que o governo tenha que explicar o que estava fazendo com esses dossiês. Rubens, te agradeço, muito obrigado. Eumano, muito obrigado. Até logo. Rubens, parabéns. Obrigado. Abraço. Até mais. Abraço. Boa tarde. Boa tarde.